Para quem não entendeu muito bem a situação do Gaciba, né, essa contratação que o Cruzeiro anunciou hoje, a gente tem um trechinho aqui do material que o Cruzeiro divulgou lá no canal de YouTube e tudo mais, vocês podem acompanhar na íntegra, mas o Gaciba explicando um pouco aí sobre essa função dele no Cruzeiro. Então vamos vê-lo e ouvi-lo. Confiança por estar trazendo a gente fazer esse trabalho de assessoria, né, junto à CBF para a presidência. Eu acho que vai ser muito importante, né? Eu tenho muito a aprender e passar um pouquinho da experiência que a gente tem no futebol, né? Eu já trabalhei em todas as áreas, dentro do campo, fora dele, como dirigente de arbitragem, mas faltava para mim trabalhar num clube, né? E que bom que o Cruzeiro tenha feito o convite. Fico muito feliz de estar integrando a equipe a partir de agora. É um trabalho bem amplo, eu acho que são coisas importantes, né? Tá levando um pouco dessa experiência que a gente teve dentro da arbitragem, né, com a parte de regras do jogo, a parte da modo de funcionamento do árbitro de vídeo, né, com essa parte de perfil, junto à CBF, está podendo representar o Cruzeiro, né, dentro das reuniões com a própria arbitragem, com conselhos técnicos, né, poder estar aqui esse braço do Cruzeiro mesmo, né, junto à Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho que é um trabalho que vai ser legal, até junto à comissão técnica, né, fazer algumas análises dos jogos, dessa parte disciplinar, né, cartões, esse controle total, né, para poder dar cada vez melhores condições para que o professor, né, o Jardim consiga, né, tocar, né, a sua função da melhor forma possível, fazendo essa identificação e que os jogadores, acima de tudo, né, possam, né, ter isso que a presidência está colocando, né, a questão de querer saber o Cruzeiro jogando bola, entendendo o jogo, entendendo a regra do jogo e, acima de tudo, respeitando os adversários. Uma pergunta, assim, vocês acham que é necessário ter um responsável, um ex-árbitro, assim, para orientar a comissão técnica e jogadores do Cruzeiro sobre os procedimentos da arbitragem brasileira? Porque eu tenho a impressão que a arbitragem brasileira ela é um pouco diferente do resto do mundo. A gente é um pouco pior. O critério é a falta de, né, Caramujo? Tipo, e aí eu me pergunto, será que o Gaciba vai conseguir prever o que passa na cabeça dos agora ex-colegas dele, né, já que ele não é mais o árbitro, ex-comandados dele, né, afinal ele era o responsável, inclusive quando foi implementado o VAR no Brasil, era ele, né, o chefe da comissão de arbitragem, mas qual que é o papel que vocês veem assim mais claro? É mais para orientar os nossos jogadores ou é para bater esse acampamento na porta da CBF e reclamar, igual o Samuca brincou aí? Cara, eu acho que, deixa eu começar aí, alguns pontos de regra do jogo eu acho que são pontos importantes, né, interessantes, para sempre estar ali com os atletas, né, com os jogadores. Acho que isso é um fator, assim, legal. O que eu espero aí não é, ninguém está querendo aqui que o Cruzeiro seja beneficiado rodada após rodada, só que tomara que o Gaciba, ele... Não, você quer, mas aí não é o correto também, né, Caramujo? Só que o Gaciba, velho, que a figura dele lá possa trazer mais respeito ao Cruzeiro nessa questão das escalas, e que ele fique vigilante nessa história aí, velho, porque tem cada absurdo acontecendo, véio. Pô, em 2 rodadas seguidas, um VAR do Rio de Janeiro que foi determinante para o Cruzeiro não alcançar a vitória, né, contra Santos e contra Mirassol, fora os vários outros erros, né? Eu acho que toda alternativa é válida, né? Você ficar só assistindo e vendo o time ser prejudicado sempre, aí não é legal, né? Que o Gaciba possa aí ter um trabalho satisfatório aí para... Vamos ver, né? Como será. É difícil a gente avaliar agora, pô, que legal, né? Acho que tem que ser mais na prática aí para a gente falar sobre a efetividade dessa contratação aí, né, Caramujo? Até porque, se eu não me engano, é algo inédito, né? Eu não me lembro de um clube no futebol brasileiro contratar um ex-árbitro para fazer esse papel. Então, é novo até para a gente. Precisamos entender como vai funcionar, mas é válido. O Gaciba aí falou de todos os pontos que ele vai atuar, mas eu acredito que, no fim das contas, ele vai ser uma peça mais importante para se comunicar com a CBF, para melhorar a comunicação do Cruzeiro com a CBF. Não sei se isso vai adiantar de muita coisa, mas falamos na semana passada, por exemplo, sobre aquela fala do Pedro Júnior que não foi incorreta, mas a postura dele
acabou intrigando a gente um pouco, né? Será que com esse tipo de postura ele está se mostrando indignado com os erros constantes da CBF? Aí não vai surtir efeito. Eu acho que o Gaciba, um cara que já foi árbitro, que já foi presidente de comissão de arbitragem da CBF, é uma outra história. O departamento de futebol do Cruzeiro pode ter entendido que precisava de alguém com maior cacuete, com maior trâmite na CBF. E, de fato, aí é muito válido, né? Quem sabe algumas questões venham a surtir mais efeito com a presença do Gaciba. E aí, internamente, eu creio que ele vai trabalhar muito, não só questão de regras do jogo, mas até mesmo de postura dos jogadores em campo, né? Ele sabe muito bem como que um jogador acaba influenciando o árbitro dentro de campo, né? Falamos muito sobre o método do Palmeiras e tudo mais. Eu acho que o Gaciba vai fazer muito esse tipo de trabalho, né? Fazendo com que os jogadores, percebendo algum erro, algum lance de dúvida, possam ter uma postura muito firme de incomodar a arbitragem, fazendo com que ela possa estar revendo a sua decisão. Porque as coisas funcionam assim no futebol brasileiro. Então, no geral, fico muito curioso, mas acho que é um movimento muito válido do Cruzeiro. Estava sentindo a gestão crua nesse sentido. E o Gaciba, inegavelmente, traz um peso. Às vezes tem um método Gaciba aí para nós, né, Caramujo? Eu acho que um ponto que o Gaciba vai trabalhar também, o Caio, eu vi até algumas pessoas falando disso no chat, por ter um conhecimento, né, esses árbitros em algum momento foram ali, estiveram abaixo dele dentro de uma hierarquia no futebol brasileiro. Ele pode passar também para os atletas um perfil, até para que os atletas entrem na partida sabendo muito mais como lidar, mas eu acho que é um exercício do Cruzeiro ter alguém com certa relevância dentro da arbitragem para justamente fazer essas críticas, né, como o Samuel falou, né, para quando ele estiver na CBF para reclamar, ele esteja reclamando com um conhecimento. E aí também trabalhar ali no dia a dia para estar sempre atento a essa questão das escalas que o Samuel apontou muito bem. Acho que tudo isso é importante. O Cruzeiro tem que estar ligado com isso. E aí tem um ponto na sua fala, Caio, eu me lembro só do Zubeldia, que ele tinha um árbitro que era um consultor dele. Mas aí não era do clube, era do Zubeldia. Mas acho que é a primeira vez também que um árbitro vai trabalhar diretamente com o clube, né? O Gaciba, apesar de tudo, ele é um cara que tem um respeito muito grande dentro da arbitragem brasileira. Então, torço muito para que essa presença dele aí possa surtir efeito justamente para isso que o Samuel falou. A gente não quer que o Cruzeiro seja beneficiado. A gente só quer um jogo onde o Cruzeiro possa jogar o seu futebol e, se acontecer do Cruzeiro ser derrotado, que seja por incompetência do Cruzeiro e não por interferência externa. Informação que a gente traz aí agora no Central da Toque também aqui. O Fabrício veio para um contrato de 4 anos até 2028. E ainda mais agora, né, com convocação de novo para a seleção brasileira, mesmo quando ele veio para o Cruzeiro, o Fabrício estava no radar aí de muitos clubes, né? E o Cruzeiro, quando contratou o Fabrício Bruno, contratou para, vamos dizer, resolver um problema na defesa, né? Então, não é que o Cruzeiro pagou lá os 7 milhões de euros e se chegasse proposta, o Cruzeiro poderia fazer algum movimento e se quisesse, conseguiria no mercado aí valores até bem maior disso que pagou, né? Mas o Cruzeiro, entendendo esse ótimo reinício do Fabrício Bruno aqui e também uma valorização para o jogador que veio em outra condição ali quando saiu do Flamengo, e por isso essa extensão do contrato aí agora até 2030, deve assinar nos próximos dias, mas está tudo muito bem encaminhado. E convenhamos, né? O Fabrício, com 29 anos, é zagueiro aí para mais 5 anos tranquilamente aí em altíssimo nível, né? Tem uma condição física muito boa e é um importante movimento aí que o Cruzeiro faz, Caramujo. Notícia espetacular. Em paralelo a movimentos no mercado
em torno de reforços, que a gente ainda espera que venha chegar pelo menos mais um atacante ao Cruzeiro, é importante também encaminhar renovações para com aqueles que são pilares, né? Falamos por aqui recentemente do Matheus Pereira, que em breve também quero que o Cruzeiro possa encaminhar a renovação, mas o Fabrício está dentre esses caras que são fundamentais para o projeto do Cruzeiro, né? Pensando em um Cruzeiro mais forte para os próximos anos, e ele carrega consigo todos os atributos possíveis de um grande zagueiro, de um cara que pode render bem com a camisa do Cruzeiro por muito tempo, né? Falamos por aqui no início do programa da regularidade dele, da qualidade dele, da identificação dele para com o Cruzeiro, da liderança, e ainda tem esse ponto bem mencionado pelo Samuca do aspecto físico, né? O Fabrício é um cara que realmente é privilegiado nesse aspecto. Traçando um paralelo até com outro grande zagueiro do futebol brasileiro, eu quero que o Fabrício possa criar uma grande história com o Cruzeiro, como o Gustavo Gomes tem no Palmeiras, né? Constantemente o Palmeiras consegue renovar o vínculo do Gustavo Gomes, até mesmo fazer com que ele possa se sentir mais atraído a ficar no futebol brasileiro do que aceitar propostas financeiras mais vantajosas de fora do país. É um paralelo que a gente pode traçar, porque o Fabrício Bruno está aí nesse patamar de um grande zagueiro. Fico feliz, de verdade. E como eu falei, eu tenho um desejo muito grande que o Fabrício possa ter uma história grandiosa no Cruzeiro. Fico pensando assim, um grande título, Fabrício carregando a taça junto ali com o Lucas Silva, com o Matheus Pereira, com caras muito identificados para com o Cruzeiro, seria fantástico. Então, para mim, uma notícia espetacular e que tem que ser comemorada. Perfeitamente, então, tudo encaminhando aí para a renovação. O Pedrão falou isso, só que ele estava mutado. Fala, Pedro. Desculpa, agora que eu vi aqui, não, para mim é uma notícia assim, excelente, mesmo que ele tinha contrato até 2028, acho que é um tipo de jogador que é muito importante de se ter na instituição, né, por toda a liderança que a gente discutiu, pelo fato de ser um cria da toca, como o Caio lembrou muito bem em algumas oportunidades ao longo do programa, e é torcer para que ele tenha longevidade aqui, que possa ser peça importante em conquistas de títulos, acho que vai ser bem legal, então, notícia que me agrada bastante.